Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi mais uma semana de forte volatilidade, em linha do que já tinha acontecido nas semanas anteriores. Começámos logo com o executivo de Liz Truss a recuar no corte de impostos que tinha sido anunciado uma semana antes, mais ou menos, depois das empresas de rating, a Fitch e a Standard & Poor's, nomeadamente, terem colocado a dívida britânica de uma perspectiva estável para uma perspectiva negativa, colocando assim alguma pressão mais sobre o executivo britânico. Nos bancos centrais foram uma vez mais a grande preocupação dos mercados em geral. Em termos de reuniões, tivemos 4 reuniões mais importantes, a do Banco da Roménia, da Polónia, da Austrália, da Nova Zelândia, e houve aqui meias surpresas porque na Roménia, por exemplo, estava-se à espera de uma subida de 50 pontos e o Banco da Roménia subiu 75 pontos base. Já por outro lado, na Polónia, era suposto, ou o mercado esperaria uma subida ligeira de 25 pontos e nem isso aconteceu, com o Banco da Polónia a manter as taxas de juros. Já no outro lado do mundo, na Austrália e na Nova Zelândia, a Austrália surpreendeu de alguma forma, baixando o ritmo de subida de taxas de juros dos 50 pontos anteriormente para, desta vez, subir 25 pontos base, e já na Nova Zelândia ele entregou aquilo que estavam à espera, ou seja, 50 pontos, mas por outro lado o discurso foi um pouco mais hawkish, um pouco mais agressivo, porque ainda coloca a hipótese de voltar aos 75 pontos base. Mas de facto, mais do que tudo isto, os mercados estavam avidamente à espera de alguma coisa que permita afastar, digamos, o sentimento de recessão, o sentimento de contração na economia e tentar ver algum ponto positivo. Daí continuarem fortemente a olhar e a ouvir para os bancos centrais, os vários responsáveis que foram, dos muitos que foram falando durante a semana, mas de facto isso não aconteceu, porque nos Estados Unidos praticamente todos, e foram muitos, os responsáveis do Fed que falaram durante a semana, todos eles em uníssono continuaram a manter, a ler sobre a mesma cartilha, continuando a reiterar que o Banco Central vai continuar fortemente a subir taxas de juros, vai manter o aperto da política monetária, vai manter as taxas em alta, isto para combater a inflação que, segundo todos eles disseram, continua a ser a principal preocupação do Fed. Na Europa, aliás não na Europa, mas na Áustria em especial, os países da OPEP e seus aliados reuniram-se pela primeira vez nos últimos 2 anos a nível físico, presencial, e desta vez foi logo para cortar a produção do petróleo deste grupo em 2 milhões de barris por dia. Isto corresponde mais ou menos a 2% do consumo, e isso o que de facto deu aqui assim um boost nos mercados, nos preços do petróleo, apesar de que estes 2 milhões acabam por se traduzir praticamente em metade, tendo em consideração que já atualmente grande parte dos países produtores de petróleo, não os principais, mas digamos os mais satélites, acabam por não conseguir cumprir com as cotas de petróleo que em princípio poderiam produzir, e eles não as conseguem já produzir. Portanto, este corte de 2 milhões acaba por não ser 2 milhões, mas provavelmente pouco mais de 1 milhão. Ainda assim, as reações dos mercados não se fizeram esperar, nomeadamente na Europa, em que saiu um novo pacote de sanções à Rússia, em que um dos pontos é exatamente limitar o preço a que os países vão comprar petróleo à Rússia, petróleo e gás natural à Rússia. Isto de imediato acabou por criar aqui assim mais volatilidade ainda nos mercados, obviamente, quase que fazia esquecer que estávamos numa semana de non-farm payrolls em que os mercados estariam mais atentos a estes números e que acabaram por sair na sexta-feira com 263 mil novos postos de trabalho e uma taxa de desemprego a cair dos 3,7% para os 3,5%. Obviamente que isto acabou por colocar uma vez mais pressão sobre as obrigações e sobre as ações, ou seja, tudo aquilo que o mercado andava à procura, tudo aquilo que o mercado estava a tentar ver razões para
um abrandamento por parte do Fed, um abrandamento por parte da agressividade do Fed relativamente às subidas de taxa de juros, se as coisas já não estavam tão de feição com os vários discursos mantidos pelos membros do FOMC durante a semana, ainda ficaram piores com os non-farm payrolls. E isso obviamente deu logo aqui assim um final de semana bastante quente em termos de mais aversão ao risco, o que já vinha a meio da semana mais ou menos a melhorar. Aliás, curiosamente, os mercados acionistas até terminaram a semana em terreno positivo, nomeadamente, por exemplo, na Ásia, que em média terminaram com ganhos na ordem dos 4%, com China de fora. Os mercados continentais na China estiveram de fora em feriado no Golden Week, mas os mercados asiáticos no geral acabaram uma semana a ganhar cerca de 4%, isto porque fecharam muito antes dos non-farm payrolls. Obviamente que os non-farm payrolls deram mais uma pressão elevada em cima do preço das ações, dos mercados acionistas em geral, principalmente nos Estados Unidos, mas ainda a Europa conseguiu também terminar a semana a ganhar cerca de 1,5%, mais ou menos isso que os Estados Unidos também terminaram essa mesma semana, depois de terem vindo a ganhar. Eles tinham estado a ganhar cerca de 5,5% e acabaram, ao fim de contas, só com 1,5% na semana, porque, obviamente, na sexta-feira acabaram por terminar em terreno negativo. Por cá, por Lisboa, em Portugal, o PSI 20 ganhou ligeiramente abaixo daquilo que foi a média das bolsas europeias, ganhou cerca de 1%. Em destaque, obviamente, que os preços do petróleo a subir e que levou as energéticas todas para cima, teve a Galp, que terminou a semana a ganhar 6,9%, enquanto a Greenvolt durante esta semana perdeu 6,1%. Nas commodities, obviamente que aquele início de semana com um dólar ligeiramente mais fraco, com as obrigações mais altas e as yields mais baixas, acabaram por ter aqui as commodities algum suporte. Obviamente que o destaque vai para os preços do petróleo, isto porque com o corte da OPEP acabou por dar um boost bastante elevado aos preços do petróleo, que ganharam esta semana cerca de 15%, com o Brent, digamos a referência da Europa, a terminar a semana acima dos $98, quando tinha começado a semana à volta dos $88. No mercado cambial as coisas acalmaram um pouco, o dólar começou a semana em perdas, como já verificámos, a recuar na linha do que tinha já acontecido na semana anterior, mas isso acabou por inverter e o dólar acabou mesmo por continuar a ganhar, com o euro-dólar que veio quase à paridade, quase que tocou a paridade, acabou ali à volta dos 98, abaixo dos 0,98. A Libra também recuou da recuperação que vinha a ter. Depois de grande volatilidade, também acalmou um pouco a volatilidade, mas acabou por recuar dos ganhos que vinha a ter depois dos mínimos históricos que fez, e o Ian continua, digamos, a ser negociado quase que a desafiar o Banco do Japão uma vez mais para intervenções, na medida em que tem vindo a negociar e teve praticamente o dólar iene teve praticamente a negociar encostado a 145, ou em torno de 145, durante toda a semana, sem que desta vez houvesse qualquer intervenção, mas também o mercado não desafiou mais do que isso o próprio Banco do Japão. Esta semana que vamos ter agora pela frente, digamos que a história se deverá repetir. Vamos certamente ter o mercado muito preocupado, uma vez mais, com os bancos centrais e tentar aferir, ver o que é que vai suceder, quando é que poderá haver alguma inversão no sentimento de mercado derivado a um abrandamento do aperto monetário que todos estão a fazer. Para já vamos ter durante toda a semana vamos ter as reuniões do Banco Mundial e do FMI, em que vão lá estar muitos banqueiros.
alguns deles são, por exemplo, Andrew Bailey do Banco de Inglaterra, que vai lá discursar, Christine Lagarde do Banco Central Europeu também lá estará, Thomas Jordan do Banco Nacional Suíço também estará lá, e certamente os mercados vão estar bastante a acompanhar tudo isso, a ver se há algum sinal que possa dar, na medida em que tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional já deu algumas indicações de que poderá não ser a melhor forma de abordar a economia neste momento, ou o crescimento económico deste momento, a forma como os bancos centrais o estão a fazer. Vamos ver o que é que daí sairá. Por outro lado, vão estar uma vez mais inúmeros responsáveis do Fed a falar, e certamente eu não estou à espera que seja uma história diferente do que se passou a semana passada, ou seja, uma voz única a falar sobre a contínua preocupação da Reserva Federal face à inflação e o combate a essa mesma inflação, com continuada subida de taxas de juros e ainda manter essas taxas de juros altas durante bastante mais tempo, quando o mercado já está a querer ver uma inversão dessas taxas de juros já no ano de 2023. Isto quando vamos ter os importantíssimos dados da inflação dos Estados Unidos, que vai ser o grande dado, digamos, desta semana. Os mercados estão à espera de ver uma inflação a cair uma vez mais, desta vez de 8,3% para 8,1%, devido ao continuado baixa de preço nos combustíveis. No entanto, se retirarmos os combustíveis e retirarmos a alimentação, o consenso aponta uma vez mais para um aumento dessa inflação de 6,3% para 6,5%, à falta de 0,4% no mês. Os 6,3%, 6,5%, estamos a falar de uma métrica anual, e isso vai continuar a colocar a tal situação do Fed, mantendo o Fed bastante agressivo relativamente ao controle dessa mesma inflação. Por fim, temos os resultados, a época de resultados a começar em força durante esta semana. Vamos ter os principais bancos como o JP Morgan Chase, o Wells Fargo, o Citigroup a apresentar resultados, e realmente isso pode ser um game changer, digamos, nestes próximos tempos, as apresentações de resultados do terceiro trimestre, que muitos já receiam que possam mostrar de facto o caminho da recessão, e isso aí obviamente vai ser bastante, especialmente, eu diria mesmo, acompanhado pelos mercados, de forma a dar o rumo aos mercados nos próximos dias, certamente. Bom, bons negócios a todos, uma boa semana, e para a semana cá estaremos novamente. Até lá!